Krishna, boa tarde pessoal. Então, hoje a gente tem duas perguntas, bem interessantes as duas. Primeira pergunta é da Marluce, ela fez uma pergunta muito, assim, bem assertiva, uma pergunta bem interessante sobre a natureza do Dharma. Ela perguntou se o Dharma, para eu estar alinhado com o Dharma, se é necessário eu apenas cumprir o meu dever naquele determinado momento, ou se mais do que isso eu preciso estar realmente com um sentimento prazeroso de estar executando um ato altruísta, né, e estar realmente entregue àquele momento para eu poder estar executando o Dharma. Então, assim, qual é o papel da nossa intenção na execução do Dharma? Uma pergunta muito boa. Então, a resposta para essa pergunta, se é necessário eu ter esse sentimento de prazer por estar fazendo o que é certo, a resposta é sim e não. Então vamos primeiro para o não. Por que não é obrigatório isso? Não é obrigatório porque realmente o Dharma não requer você realmente estar se sentindo bem ou se sentindo feliz por cumprir ele. Basta você realmente estar se esforçando querendo cumprir ele, né? Como, por exemplo, quando você vai fazer uma fisioterapia, né? Você começa a fazer o exercício na fisioterapia para poder mexer, por exemplo, sua perna, que você quebrou a perna e agora você tem que recuperar o movimento da perna. Quando você começa a fazer fisioterapia para recuperar o movimento da perna, a perna ela não vai mexer mesmo, né? Você não vai conseguir mover a perna, mas depois de um tempo fazendo o exercício, você vai voltar a ter alguns movimentos da perna, só que sempre que você fizer eles, vai ser algo assim muito doloroso, não vai ser algo natural, né? E à medida que você continua exercitando esses movimentos, uma hora eles vão voltar a ser natural como eles eram. Então a ideia é que, assim, a ideia central do Dharma é esse espírito de servir os outros, né? De servir a Deus e servir ao mundo. Então isso é algo que é natural da alma. Então, assim, esse Dharma ele já é algo natural para a alma. Só que acontece que nesse momento a alma está coberta pela ilusão material, está coberta pela vaidade, pelo egoísmo. E, assim, executar esse Dharma, apesar disso ser algo natural para ela, nesse momento não está sendo. Porque ela está meio que como, assim, com a capacidade natural dela fraturada, né? Então, assim, existe esse primeiro momento onde o Dharma, seguir o Dharma, é como uma fisioterapia. É algo que, embora você esteja fazendo que seja mais natural para a alma, naquele momento você não vai fazer isso com naturalidade, né? Então, assim, da mesma forma que andar é algo natural pra gente, alguém que está machucado, que está com a perna quebrada, andar, ainda que andar seja uma faculdade, uma capacidade natural dele, naquele momento andar não vai ser natural, né? Então, assim, existe esse momento onde o Dharma, ele é um tratamento, né? E o tratamento não é algo que você vai fazer de forma prazerosa. É algo que você vai fazer, inclusive, com muito esforço. Mas a única forma de você desenvolver virtudes é praticando, né? Não é que você vai desenvolver a virtude para depois exercer ela nesse mundo. Não, você só vai, assim, recuperar essas virtudes originais da alma à medida que você pratica. Então, por exemplo, qual é a única forma de ser paciente? É sendo paciente, né? Quando você não é paciente, você exercitando a paciência mesmo sem ser paciente, né? Então, isso vai fazer você voltar a ser paciente, um pouco, né? E aí, no começo, você não vai conseguir, você continua tentando, depois você vai conseguir com dificuldade, depois você vai conseguir com naturalidade. Tudo é assim, autocontrole, qualquer disciplina funciona nessa forma. Então, Prabhupada, por exemplo, falava uma analogia em relação a isso. Ele falava que, por exemplo, uma pessoa que sofre de icterícia, ela não vai sentir o sabor doce, né? Ela vai perder esse paladar e quando ela, por exemplo, chupar um torrão de açúcar candy, que é um açúcar bem doce, ela vai sentir esse açúcar como amargo, ela é incapaz de saborear a doçura do açúcar. Só que no caso da icterícia, a açúcar ela funciona como um antídoto para a icterícia. Então, se você está sofrendo de icterícia e chupa o açúcar, isso para você é um tratamento. A doçura do açúcar está lá, só que você não consegue acessar ela. E à medida que você vai chupando, isso vai tratando você, vai curando assim, a sua icterícia. E aí uma hora, assim, o efeito da icterícia, que ele inibir o seu paladar para o açúcar, vai voltar. Né? Você vai voltar a sentir a doçura do açúcar. Então esse mesmo açúcar que no momento era tratamento, ele era terapêutico, depois ele passa a ser fonte de prazer.
Então esse Dharma que a gente está falando, que vai satisfazer totalmente a alma, né? Assim, porque é a própria natureza da alma servir, isso é o Dharma executado quando a alma ela já está assim se sentindo realmente conectada de novo com Krishna, né? Quando ela recuperou a relação eterna dela com Deus, aí ela vai poder voltar a sentir um prazer pleno na execução da natureza dela, que é servir. Agora, no estágio que nós estamos, onde a natureza material exerce muita influência sobre a gente, servir nem sempre é algo agradável. Na maior parte das vezes, é mais ou menos agradável, nem um pouco agradável, assim, né? É um prazer misto, é um prazer misturado com muitos problemas, ou então não tem prazer nenhum e ainda assim você tem que praticar. Então, não podemos esperar isso, né? Não podemos esperar estarmos nos sentindo bem para fazer o que é correto. A gente tem que fazer o que é correto só pelo fato de ser correto, né? Agora, o fato de a gente não precisar sentir prazer para executar o Dharma de forma correta não significa que a gente não deva ter uma intenção de fazer o que é correto, né? A intenção é algo já diferente, é algo preliminar. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem que dirigir todo dia, assim, para o trabalho. E aí ela conhece as leis de trânsito e ela, assim, segue as leis de trânsito só para não tomar uma multa. A gente não pode dizer que ela é um criminoso, ela não está sendo, ela está seguindo todas as regras. Mas ao mesmo tempo ela não está sendo um bom cidadão, assim, só porque ela está seguindo as leis de trânsito. Ela não está sendo, né? Um mau cidadão, não está sendo um criminoso, mas não dá para dizer que ela é um filantropo só porque ela está seguindo as leis com medo de tomar uma multa, né? Ela só está cumprindo o papel dela. Então, quando uma pessoa conscientemente abre mão assim dos seus privilégios, abre mão de facilidades para executar assim, o seu dever, então esse esforço consciente, né, ele que é a mola para você, assim, ele é a mola que vai impulsionar o seu desenvolvimento dentro do Dharma, do caminho do Dharma. Então, assim, essa consciência de abnegação, de autossacrifício, essa sim é muito importante, né? Mas você não precisa estar experimentando, assim, prazer pleno, absoluto, e se sentindo muito satisfeito por estar fazendo aquilo. Não, você continua fazendo só porque você entende que é correto. O nome disso é austeridade, né? Em sânscrito, tapasya. Tapasya, esse é um termo bem importante. Tapasya significa que você entende o que é bom e o que é ruim para você. E se o que é bom para você é desagradável, você faz ainda assim. E aquilo que é ruim para você, se é agradável, você não faz, mesmo que seja agradável, né? Então, o problema da nossa relação com esse mundo é que ela é extremamente subjetiva. A gente está preso, perdido nos caprichos da mente. A mente está o tempo todo buscando prazer nesse mundo e a gente fica escravizado por essa busca de prazer da mente. Só que a mente ela é infantil, né? Ela quer buscar prazer, mas ela assim, nem assim, discrimina onde ela está buscando prazer. Ela só vê prazer e eu quero e corre atrás do prazer. Então, assim, o começo desse processo de seguir o Dharma é justamente você controlar a mente, nesse sentido de que você vai falar para a mente, não, agora você vai buscar prazer só onde eu vou deixar. Você vai buscar prazer só nas fontes corretas, né? Então, isso é tapasya. Tapasya, eu vou fazer o que é certo. Eu vou deixar de ficar preso nesse labirinto subjetivo da mente e vou fazer objetivamente o que é correto. Porque eu entendo que fazer o que é correto, isso é melhor para mim, isso é melhor para o mundo. E aí, Krishna vai falar na Bhagavad Gita que o prazer, né, no modo da paixão, que é esse prazer que você sente quando você está tentando satisfazer os seus desejos, ele fala, isso é veneno no começo, é néctar no começo, mas é veneno no final. Ou seja, é néctar no começo, porque no começo você está trabalhando para satisfazer os seus sonhos, os seus desejos, mas, assim, à medida que você faz isso, você vai se deparar com duas realidades. Uma é que sempre que você satisfizer um desejo seu, isso vai aumentar a sua autoestima e aí você vai criar novos desejos. Aí você vai ter mais desejos para satisfazer. Então, agora você não consegue nem curtir aquele desejo que você satisfez, porque agora você tem que satisfazer mais novos desejos, né? E outro é que você pode nunca satisfazer um desejo seu, né? Porque você ter desejos, cultivar desejos e ao mesmo tempo você não ser o controlador, que nós não somos, é algo muito perigoso, né? Como você vai cultivar desejos que dependem de fatores externos que você não controla? Então é uma situação muito perigosa. Então, no final, é veneno no final, porque você vai ficar frustrado de qualquer forma, né? E aí, vai ficar ansioso e frustrado. E também, quando você está assim, buscando o seu próprio prazer pessoal, o que pode acontecer é que você pode acabar
assim, burlando as próprias leis do Dharma, né? Você tá, assim, se você focou como meta da sua vida satisfazer os seus desejos, então significa que seus desejos, né, são maiores do que qualquer outra coisa objetiva que existe nesse mundo, porque a nossa meta é sempre maior do que os nossos meios, né? Então isso significa que se a meta é satisfazer os meus desejos, qualquer meio que eu precise para poder alcançar esse expediente tá valendo. E mesmo que isso, assim, inclua passar por cima do direito dos outros, né? Passar por cima dos outros de uma forma geral. Então é muito perigoso. Agora a Krishna fala que o prazer que vem da austeridade, né? O prazer que vem da bondade, ele fala é diferente. Ele é veneno no começo, mas é néctar no final. Ele é veneno no começo porque aceitar uma disciplina é algo que é difícil, é algo que é trabalhoso, é algo que é árduo, né? Imagina você falar, agora eu tenho que ser paciente de qualquer forma. Ser paciente não é algo difícil, né? Você cultivar a tolerância, a perseverança, isso tudo é algo muito trabalhoso. Mas quando você consegue conquistar uma virtude, quando você passa por todo esse processo, aí é néctar no final, né? E tudo na vida funciona assim, né? Por exemplo, você quer um diploma, aí primeiro é veneno no começo. Você vai ter que estudar para poder passar nas provas do curso que você quer ter o diploma. Você vai ter que acordar cedo, pegar transporte, ir até o local, tolerar o professor que você não gosta. Mas no final, né, tem esse veneno todo no começo, mas tem o néctar no final, que é quando você ganha um diploma e agora pro resto da sua vida você vai ter aquele diploma que você vai poder usar. Agora, se você olha para o curso e vê todas essas dificuldades, vai ter o professor que você não gosta, tem 2 horas de transporte, de ida e volta, tem prova, aí você fala, não, melhor não vou fazer isso tudo não. Aí tem, né, o néctar no começo, que é o néctar, assim, a satisfação de você não ter se exposto a todas essas dificuldades. Mas vai ter o veneno no final, que é você passar o resto da vida sem aquele diploma que você queria, que você precisava. Então, essa tapácia, essa determinação de fazer o que é correto, mesmo que isso não me dê prazer, porque eu entendo que a coisa correta é o desejo de Krishna, é o desejo de Deus e é o melhor para mim, é o melhor para o mundo, ela é muito importante para quem está no caminho do Dharma. Então não adianta, assim, não dá, nós não podemos esperar a gente se sentir totalmente feliz e satisfeito e entregue a esse ato, né, de fazer a coisa correta e cumprir a nossa missão. Isso não é algo que a gente pode dar o capricho de esperar. A gente tem que ter essa postura de tapácia, temos que fazer o que é correto. Agora, à medida que a gente vai seguindo o Dharma, com essa mentalidade de eu vou cumprir minha missão porque isso é a coisa correta, mesmo que isso não me dê prazer, naturalmente a gente vai se purificando e a alma vai voltando gradualmente, bem aos poucos ela vai recuperando as qualidades naturais dela. E aí, uma característica da alma é que a alma ela é eternamente atraída por Deus, né? E aí quando a alma ela recuperar a pureza dela, a atração dela por Deus se torna algo muito forte, algo muito natural, e o desejo de Deus, que é o Dharma, né? Assim, também se torna algo muito atrativo para a alma. E aí ela consegue seguir isso espontaneamente. Ela não precisa mais fazer austeridade, né, tapácia. Ela não precisa cultivar essa perseverança, essa determinação. Esse estágio é conhecido em sânscrito como Raga Nuga. Raga significa apego e Nuga é aquilo que segue. Então, assim, você está tão apegado a Deus que tudo que está relacionado com Deus você está apegado também. E já que o Dharma é a expressão da vontade de Deus, você vai estar muito apegado a fazer a sua missão e todas as dificuldades, todos os obstáculos, para você eles não vão contar muito, porque você está muito apegado em fazer aquilo. Né? Então, nesse estágio, sim, aí você vai ter isso que está na descrição da pergunta da Marluce, esse estágio assim, que você está totalmente feliz, entregue, né? E absorto nesse senso altruísta de servir o mundo. Então, nesse estágio, sim, no final da nossa jornada, aí a gente vai fazer o Dharma com total entrega mesmo, total rendição, e muito feliz, muito satisfeito, mas no começo não. No começo vai ter altos e baixos e a gente tem que continuar. Então Krishna ele fala 2 vezes sobre o prazer assim, da vida espiritual, o prazer de seguir o Dharma na Bhagavad Gita. Uma é no capítulo 9. Ele fala que o prazer assim, de você praticar esse processo da yoga é susukam. Então sukam significa algo que te traz felicidade. Então su significa, o prefixo su significa muito. Então susukam é algo que te dá muita, muita felicidade. Por quê? Porque quando a gente faz algo que é espiritual, você sente felicidade naquele momento, né? Quando você faz algo que é espiritual e prazeroso, você sente o prazer naquele momento e continua sentindo prazer depois. Né? E
quando você faz algo que é prazeroso e é material, você só sente o prazer naquele momento. Então, por exemplo, se você come sei lá, um doce, né? E isso é algo que te dá prazer. Mas quando acabou o doce, acabou o prazer, porque era um prazer material. Agora, se você, por exemplo, come um alimento que foi oferecido para Deus, né, que foi feito através de um ato de comunhão com Deus, aquilo vai te dar prazer, porque o alimento é saboroso, mas ao mesmo tempo aquilo vai purificar a sua consciência e vai te trazer prazer no futuro. Então, Krishna fala que o prazer, na vida espiritual, ele é susukam, ele é muito feliz, porque ele traz prazer agora e traz prazer depois, enquanto as coisas materiais só trazem prazer no presente. E aí, isso significa que no começo da vida espiritual, a gente vai extrair prazer da vida espiritual fazendo coisas que são materialmente prazerosas pra gente e ao mesmo tempo elas são espiritualmente favoráveis, né? Então, por exemplo, se a gente tem prazer em comer um alimento que é saboroso, então você vai comer um alimento saboroso, mas vegetariano, oferecido a Deus. Então, assim, o mesmo prazer material vai estar lá, mas existe esse componente de prazer espiritual, né? Então a gente precisa fazer coisas que sejam espirituais, mas ao mesmo tempo que sejam materialmente prazerosas, né? Para a gente poder continuar estável nesse caminho do Dharma. Não que a gente vá fazer isso o tempo todo, né? Mas existe uma cota de prazer que a gente precisa experimentar. Krishna fala isso no capítulo 9 da Bhagavad Gita, no capítulo 6 também. Que assim, existe uma cota de prazer que você precisa desfrutar. Se você não desfrutar disso com Krishna, você vai desfrutar disso de outra forma, né? Então, no começo, a vida espiritual, a gente vincula esse prazer que a gente precisa experimentar com algo que seja espiritual. E isso vai dar motivação para a gente continuar. E vão ter as coisas que são espirituais que a gente precisa fazer que não vão ser prazerosas. Aí você vai lá e faz mesmo assim. Porque tudo bem, a gente tem uma cota de austeridade que a gente também consegue fazer. Quando você experimenta a sua cota de prazer, você está pronto para fazer a sua cota de austeridade. Isso funciona assim na vida de todo mundo, né? Você assiste o Netflix de noite, para no outro dia de manhã você pegar a condução e ir para o trabalho, né? Então isso é normal. Funciona a mesma regra aqui. Mas Krishna fala no final do capítulo 18 da Bhagavad Gita, quando ele vai falar de novo do prazer da vida espiritual, ele fala Brahmabhuta Prasanatma, né? Então Brahmabhuta significa a plataforma de consciência espiritual. Aí fala Prasanatma, quando você alcança essa plataforma, você sente o prazer dentro de você. Então mesmo que você não tenha mais situações externas que sejam prazerosas, só de estar cumprindo o seu Dharma, dentro de você vai sentir prazer pleno, prazer total. Você não precisa mais de nenhum prazer externo, né? Para estar feliz, para estar motivado. Mas no começo isso não é possível, né? E a gente tem que seguir o Dharma, mesmo no começo, né? Então não dá pra gente esperar chegar nessa plataforma onde a gente vai se sentir feliz só por estar fazendo o que é correto. Não, a gente tem que fazer a coisa correta só pelo fato de ser correto mesmo, né? Não dá pra esperar o sentimento. Prabhupada falava assim, trabalho agora e Samadhi depois, né? Samadhi é esse estágio, assim, né? Samadhi significa visão equânime. Então Samadhi é esse estado de consciência onde você olha tudo com os mesmos olhos, uma situação triste, uma situação feliz, uma situação trabalhosa, uma situação relaxante, você olha tudo com a mesma visão e fica feliz em todas as circunstâncias. Então o Prabhupada falou, trabalhe primeiro, né? No começo é esforço, no começo é dedicação, no começo é esse trabalho árduo de você se auto-aprimorar, e Samadhi depois, né? Não dá pra gente querer ser transcendental para depois cumprir o nosso Dharma, é justamente o contrário. Cumprir o nosso Dharma vai nos tornar transcendental. Tá bom? Então essa foi a primeira pergunta da Marluce, mas com certeza, no estado mais elevado de Dharma, assim, do Dharma, do nosso nível de consciência mais elevado, aí a gente vai estar totalmente feliz em qualquer circunstância. Mas agora não é assim não. E aí a segunda pergunta foi do Elianilson Soares. O Elianilson perguntou assim, se o atual momento social, onde a sociedade é totalmente desvinculada, desestruturada, se isso se deve a uma ignorância do Dharma. Então a resposta é sim, porque a própria palavra Dharma significa em sânscrito aquilo que mantém. Então tanto a nossa existência pessoal quanto a existência social, né, quanto a própria existência da natureza, tudo isso é mantido pelo Dharma, né? Quando o Dharma é seguido, o Dharma protege o mundo, protege a pessoa que segue o Dharma, protege a sociedade, protege a natureza. E quando o Dharma é ferido, então tudo entra em colapso, né? Agora, qual assim, são as consequências diretas de seguir o Dharma e por que não seguir o Dharma causa colapso, né? Então, o Dharma ele vai ocasionar uma cadeia de eventos em quem segue ele, né?
Então, Dharma inclui a gente não só assim, servir, né, só essa ideia de servir de acordo com a nossa natureza, mas inclui a gente agir de forma ética, moral. E aí o que acontece é que quando alguém segue o Dharma, naturalmente o karma negativo dele vai ser reduzido, porque o karma é a consequência, é a reação das nossas atividades egoístas. Então quando você segue o Dharma, automaticamente o seu karma ele vai sendo reduzido, né? Assim, você vai gerando menos karma no futuro, você vai purificando o karma que você já tem, e aí a consequência disso é que você consegue o que é chamado em sânscrito de artha. Artha significa recursos. Então, quando alguém segue o Dharma, é natural que ele vai conseguir mais recursos nesse mundo, né? Por exemplo, se uma pessoa ela é bondosa, se ela é generosa, naturalmente as pessoas elas vão gostar dela, né? Então ela vai ter assim um tipo de carisma. Carisma é um recurso muito poderoso nesse mundo, né? Porque quando você tem carisma, pessoas gostam de você e vão assim apoiar, vão te ajudar de alguma forma. Então mesmo que você não tenha recursos, se você tem carisma, você consegue ajuda de pessoas que têm recursos. Então, carisma muitas vezes é um recurso melhor do que outros recursos externos, né? E por aí vai, né? Eu lembro, por exemplo, acho que 1 ou 2 anos atrás, não lembro, quando o Dira e a Lakshmi aqui de Vrajabhumi casaram, né? Assim, eles resolveram casar e aí eles não tinham nada assim na casa deles. E assim, do nada, várias pessoas que visitam aqui Vrajabhumi, vários amigos, vários devotos começaram a dar um monte de presente para eles. Em 2 semanas tinha uma casa toda mobiliada, né? Então, assim, isso acontece, né? Quando você é bondoso, quando você é gentil, quando você é honesto, as pessoas apreciam você e começam a te ajudar, né? Então você tem arta, você tem recursos, né? Isso é algo que a gente consegue ver assim de forma bem tangível, bem palpável no mundo, né? As pessoas resolvem te apoiar e outras coisas acontecem, né? Se você segue o Dharma, naturalmente sua consciência vai refinar. Então o seu senso de discernimento ele vai se tornar melhor. Então isso é outro recurso poderoso que você tem nesse mundo, né? Você tem um discernimento afiado, isso significa que você vai se meter em menos roubadas, vai fazer menos besteira, e com isso você vai tomar menos prejuízo na vida, né? Você vai poder viver de forma mais segura, com esse discernimento melhor. Então, artha é a consequência direta de seguir o Dharma. Como a gente viu, é algo muito prático que a gente observa mesmo no nosso cotidiano. Então, com esses recursos que você ganha de artha, naturalmente você vai conseguir satisfazer alguns desejos seus, né? Porque se você tem recursos, com recursos você consegue levar uma vida mais feliz. Então essa é a segunda consequência do Dharma, que é Kama. Kama significa que você vai começar a satisfazer os seus desejos, né? Então se você tem recursos, fica mais fácil de você se mover nesse mundo de forma satisfatória. E o que acontece é que quando você segue, quando você consegue assim, saciar os seus desejos, né? Você vai ver que os seus desejos não te deixam feliz. Por mais que você satisfaça seus desejos não vão dar a felicidade que a alma está buscando. E aí vem a frustração. Só que como você seguiu o Dharma, você tem maturidade para lidar com a frustração. Então, tem 2 tipos de frustração nesse mundo, né? As coisas nesse mundo elas podem dar errado do jeito errado, podem dar errado do jeito certo. Quando a coisa dá errado do jeito errado, é quando as coisas dão errado com você e você bota a culpa nos outros, né? Então você fala, olha, eu não estou frustrado, eu não fui feliz, mas a culpa é daquela pessoa com quem eu convivi, porque ela não me agradou, a culpa é desse mundo, a culpa é que eu não consegui aquele emprego. Você acha que a culpa é do mundo, você não explorou o mundo de forma suficiente, você não controlou o mundo de forma suficiente, por isso você não foi feliz. Então essa é a frustração, né, que a coisa deu errado do jeito errado. E a frustração, né, que quando a coisa dá errado do jeito certo, é aquela frustração que você fala, poxa, assim, eu fui casado com a pessoa mais legal, meus filhos são muito bacanas, o meu emprego era muito legal, tinha bons amigos, vivia num lugar legal, mas ao mesmo tempo eu não fui feliz. A felicidade ela não está nesse mundo. As pessoas que eu vivi, assim, eram incríveis, eram ótimas. O problema está comigo mesmo. Eu não sou feliz porque eu não sou puro. E aí você começa a buscar os seus próprios problemas internos e acha que a sua felicidade está dentro de você e a única coisa que está servindo de impedimento entre você e a sua felicidade é você mesmo. E aí você começa a trabalhar para tirar esses defeitos, essas contaminações, essas limitações materiais que você tem. E aí a consequência disso é a terceira consequência do Dharma, que se chama moksha, a liberação. Se liberar do egoísmo, se liberar da ilusão material, né? Então, essa é a estágio assim, de iluminação mesmo espiritual. Então, essa é a sequência de itens que acontecem com alguém que segue o Dharma. Né? E aí,
socialmente acontece a mesma coisa. Se você tem uma sociedade onde todo mundo age de forma correta, né? Se está todo mundo seguindo as leis, se está todo mundo buscando conhecimento, se está todo mundo agindo de forma cooperativa na sociedade, você vai ter uma sociedade que vai ter harta, vai ter mais recursos, né? Você vai ter uma sociedade onde as pessoas estão cooperando, não estão roubando, a renda está sendo distribuída, um está pensando no bem-estar do outro, né? E aí quando você tem, por exemplo, a renda sendo distribuída de forma adequada, você vai ter menos criminalidade, vai ter pessoas mais satisfeitas vão trabalhar mais empenhadas, e você vai ter mais recurso para distribuir mais, pessoas educadas cooperando uma com as outras, né? Então, assim, tudo isso é muito favorável. E aí, se pessoas têm mais recursos, os recursos estão sendo melhor geridos, naturalmente vai ter Câmara, vai ter, assim, uma satisfação maior na sociedade. A qualidade de vida vai aumentar e a qualidade de satisfação das pessoas, naturalmente, vai aumentar também. E aí, por fim, as pessoas elas vão estar vivendo numa sociedade pacífica, bem organizada, bem estruturada, onde todo mundo coopera, só que ao mesmo tempo vai ter esse senso coletivo de que não estamos felizes nesse mundo, mesmo estando vivendo nessa sociedade utópica, paradisíaca, onde todo mundo se coopera, todo mundo se apoia, falta algo. E aí as pessoas vão começar a buscar espiritualidade. Então vai ter esse senso de moksha, de espiritualidade coletiva. O que acontece no mundo que nós temos, né, vivemos, é que o Dharma ele não é a base da sociedade. Então, o Dharma não sendo a base da sociedade, significa que das duas uma. Ou as pessoas elas vão viver uma vida degradada e não vão tentar cooperar uma com as outras, vão tentar explorar umas às outras. Então, a gente vê isso na realidade de países assim que são menos desenvolvidos, que assim, a classe administrativa vai lá e realmente suga os recursos e rouba os recursos da nação. E aí você tem altos índices de criminalidade, um índice, né, geral de insatisfação, então você não tem nem harta, né, porque os recursos estão sendo todos dilapidados por pessoas egoístas, e você também não tem cama, você não tem uma satisfação geral, pelo contrário, você tem violência, e medo, insegurança com o futuro. E, por outro lado, você também pode até ter uma sociedade que tem harta e tem cama, mas se não é calcado no Dharma, esse arta e esse kama são muito instáveis, né? Ou seja, esses recursos e essa felicidade são muito instáveis. Porque aí esses recursos vão ser todos artificiais, as pessoas elas vão estar viciadas sem o Dharma em satisfazerem todos os seus desejos egoístas. Então, eles podem até ter recursos, mas esses recursos vão vir numa exploração excessiva do mundo, né? Em vez de a gente se contentar com recursos naturais, a gente vai querer mais, aí vamos assim, investir exageradamente em tecnologia, e para isso vai ter uma exploração muito grande desse mundo, e aí, por fim, isso vai levar a uma instabilidade natural. Prabhupada sempre falava, vocês quiseram tanto criar uma sociedade baseada em porcas e parafusos, e falaram, agora eu quero ver, quando a fome vier, quando a peste vier, ele falava assim, eu quero ver vocês comerem essas porcas e parafusos, né? Prabhupada falava isso. Então, esse arta artificial, esses recursos artificiais, que não são frutos do Dharma, são muito perigosos, né? E o Kama, né, essa satisfação que ela não vem do Dharma, ela também é muito perigosa. Porque quando você se sente feliz porque você tem muitos recursos, mas depois você não se sente pleno, né, isso é uma situação muito perigosa. Porque se você, por exemplo, não tem muitos recursos e não é feliz, pelo menos você tem a esperança de quando você tiver os recursos, você vai ser feliz. Mas se você já tem os recursos e ainda assim não é feliz, você não tem nem onde ter esperança. Por isso que a gente tem um índice assim, de suicídio, depressão e problemas mentais gravíssimos em nações muito ricas. Assim, né? A gente tem países como Suíça com alto índice de depressão, né? De suicídio. E então, essa sociedade desequilibrada, né? Instável, ela não vai alcançar moksha, ela não vai alcançar esse senso de liberação, esse senso de uma busca por uma iluminação espiritual. Então, tanto a nível pessoal quanto a nível social, toda sustentabilidade, todo avanço, todo progresso real depende do Dharma, né? Então é isso mesmo. Então é isso, pessoal. Se tiverem perguntas aí, comentários. A Marluce perguntou se o prazer de servir seria a maturidade emocional e espiritual. Exatamente. Assim, no começo, existe uma coisa interessante, né? Essa coisa da gente usar a nossa natureza, o Dharma ele se baseia na nossa natureza psicológica dessa vida, é uma pegadinha do Dharma, né? Porque no começo a gente não sente prazer em ajudar os outros, mas a gente sente prazer em fazer aquilo que a gente gosta. Então, por exemplo, quando a gente vai lá e, por exemplo, se eu gosto de dar aula, e aí eu vou dar aula para crianças, vou ensinar algo a elas, eu sinto prazer
de estar ensinando porque é algo que satisfaz minha psicologia, mas ao mesmo tempo eu estou ajudando as pessoas. E ajudar, servir, é a capacidade assim natural da alma. Então toda vez que você serve, a alma ela fica um pouco mais desperta, ela sai um pouco mais assim desse torpor da ilusão material. Então, assim, o que que o Dharma faz? Ele vai usando a nossa psicologia, que ainda é egoísta, que ainda é vaidosa, para assim fazer com que a gente sirva. E aí a alma ela vai se tornando cada vez mais poderosa, né? Ela vai cada vez saindo mais de Maya, da ilusão. E aí o ato de servir passa a ser prazeroso cada vez mais por si mesmo, porque você está cada vez mais conectado com a sua natureza espiritual, né? Então, assim, esse fato do Dharma estar ligado à nossa natureza psicológica, ele é meio assim que como quando a gente vai dar um remédio para uma criança, que a gente bota o remédio no doce, né? E ela come o doce porque ela quer o doce, mas a gente, na verdade, quer dar o remédio. Então, o Dharma ele faz isso, ele usa o doce que a gente quer, que é poder satisfazer a nossa natureza psicológica, mas tomando remédio, que é servir. E aí é isso mesmo, à medida que você serve, que você segue o seu Dharma, você vai ganhando essas duas coisas que a Malu se mencionou na pergunta, né? Que é essa maturidade espiritual e, como tabela, também a maturidade emocional, né? Também se você... A gente vai ter casos, por exemplo, de pessoas assim que realmente têm uma compreensão espiritual madura, que também tem, assim, realmente desejo intenso de agradar a Deus, mas se essa mesma pessoa ela não satisfaz a natureza psicológica dela, ela também não vai alcançar essa maturidade emocional. Isso é um perigo também, né? Assim, a gente não vai conseguir ser totalmente avançado espiritualmente se a gente não estiver totalmente satisfeito. Então a gente também precisa, eu achei muito bom esse comentário da Maluce de mencionar também maturidade emocional, porque sem maturidade emocional você também não vai conseguir ter maturidade espiritual completa. Isso também é algo importante. E também é algo que vem do fato de você trabalhar com sua natureza psicológica com consciência espiritual, né? A consciência, a nossa natureza psicológica é algo intrinsecamente material. Mas a gente precisa trabalhar com ela de forma adequada, não podemos ignorar ela. Mas temos que trabalhar ela com a consciência espiritual. E aí, sim, é a combinação desses dois fatores mesmo. É isso. É isso.